Poucas coisas na minha vida me irritam, mas a verdade é que não, né? Muitas coisas na minha vida me irritam. E uma das coisas que mais me irritam e me deixa extremamente assim, como que eu vou explicar? Indignada, é a situação das pessoas em Altamira. Hoje, na verdade, a semana inteira eu tenho visto sobre a questão da manifestação que os índios estão fazendo lá em Altamira. E hoje, conversando com a minha mãe, pra quem não sabe, eu vim de uma família de ribeirinhos, de pescadores. E hoje, conversando com a minha mãe, eu fiquei extremamente indignada, na verdade, muito mais indignada do que eu já estava. Preste atenção no próximo Stories. A Norte Energia, empresa responsável pela construção de Belo Monte, responsável por Belo Monte. Na verdade, o responsável pela construção foi o consórcio construtor Belo Monte, mas a Norte Energia, que é a responsável pela hidrelétrica de Belo Monte, há um certo tempo vem indenizando os ribeirinhos, os pescadores, devido a todos os impactos que a barragem trouxe. E nós sabemos que são muitos os impactos que essa barragem trouxe para Altamira. Apesar das melhorias em relação à infraestrutura que trouxe para a cidade. Mas os danos estão aí, só não vê quem não quer. Mas há um certo tempo, eles estão indenizando devido a esses danos que os ribeirinhos e os pescadores vêm sofrendo. Só que a questão... E hoje lá estava eu conversando com a minha mãe sobre os impactos que isso vem trazendo para a vida dos pescadores. E, tendo em vista essa indenização que a Norte Energia supostamente está pagando, ela me contou que eles vêm exigindo dos pescadores que eles forneçam notas fiscais das vendas de peixe que eles faziam. Só que, gente, isso é muito absurdo, extremamente absurdo. Porque quem é altamirense, quem nasceu em Altamira, quem se criou em Altamira, viveu em Altamira antes de Belo Monte, sabe muito bem que existia a famosa Feira da Brasília, onde os pescadores iam e vendiam os seus peixes para pessoas comuns, consumidores finais. E a questão polêmica aqui é a seguinte: como que vão exigir nota fiscal dessas pessoas que muitas das vezes nem tinham conhecimento, não têm conhecimento até hoje sobre isso? Às vezes nem sabem o que é uma nota fiscal. E estão exigindo nota fiscal para comprovar que a pessoa de fato é pescador, de fato é ribeirinho, de fato viveu no rio. Tem pessoas em Altamira, no rio Xingu, que são ribeirinhos, que moram no rio até hoje e nem mesmo tem registro civil, nem mesmo tem um registro de nascimento e tampouco um RG. E a pessoa vai ter uma nota fiscal da venda de peixe que ela fazia para um consumidor final, para uma pessoa comum. Por favor, né, gente? E isso me indigna muito. Injustiça me indigna. E todo mundo sabe que os pescadores, que os indígenas, os índios, eles vêm sendo muito afetados por Belo Monte há muito tempo. E os ribeirinhos, os pescadores também, eles têm sofrido muito com a questão da escassez do peixe, com a questão da seca do rio. O rio está muito seco. Já faz muito tempo que a gente tem um problema em relação aos peixes do rio Xingu. Muito mais voltado para a questão da escassez. E essas pessoas que viveram a vida inteira, a única coisa que elas sabem fazer é viver do rio, é pescar. Muitas das vezes já pessoas que trabalham desde que eram crianças fazendo isso. Pessoas que já têm os seus 40, 50 anos, 60 anos de idade. E terem que aprender agora
E no fim todos têm sofrido em relação à escassez do peixe, à seca do rio Xingu. E eu vi nessas publicações acerca das manifestações muitas pessoas chamando os índios de vagabundo, mandando eles irem trabalhar. Sendo que são pessoas que estão lutando pelos direitos deles. Você luta pelos seus direitos, eles lutam pelo direito que eles têm. Porque eles foram pessoas que foram extremamente impactadas por Belo Monte. Eles eram pessoas que tinham a sua terra, viviam na sua terra, e veio Belo Monte, boa parte dessas terras foram alagadas e eles foram extremamente impactados. E tudo que eles lutam hoje em dia para buscar junto ao Norte Energia é só uma reparação por tudo que aconteceu. Reparação essa que dinheiro nenhum vai pagar. Uma coisa são os impactos que as pessoas que moravam na cidade tiveram. Outra coisa completamente diferente são as pessoas que moravam nos rios, moravam nas aldeias, sofreram com Belo Monte. E é de grande indignação, assim, que as pessoas fiquem estressadas, mandando os outros trabalharem nessa situação, conhecendo a história, sabendo como ocorreu, como foi com Belo Monte, sabendo de todos os impactos que Belo Monte trouxe. Trouxe infraestrutura boa para a cidade? Trouxe. Mas trouxe muitos impactos para o rio. Eu era criança, eu cresci em Altamira, nasci em Altamira e eu vivi no rio durante muito tempo. Sempre ia com a minha família, então eu sei de como o rio ele era antes e como ele está hoje. E hoje está completamente diferente de como era antigamente. Várias áreas que foram alagadas, várias áreas que foram desmatadas. A Ilha do Arapujá é uma coisa que até hoje dói no meu coração. Ter visto ela sendo desmatada da forma como ela foi, sob a alegação de que a ilha ia alagar. E no fim tá lá, né? A ilha linda, bela e plena, crescendo de novo. Viva a mãe natureza. Só que, ai gente, é muito assim, absurdo. E os pescadores estão aí até hoje, né? Sem receber indenização, sofrendo essa violação gigante aos direitos que eles têm, sem que ninguém lute pelos direitos desses pescadores que estavam acostumados a viver no rio e a viver do rio. Eu tenho um tio avô, que ele sempre viveu no rio, cresceu, nasceu, viveu no rio a vida inteira. Vive no rio até hoje. Se eu não me engano, ele deve ter aí por volta dos seus 65, 70 anos, por aí assim. E ele não recebeu essa indenização. Se eu não me engano, ele veio receber agora, depois de uma grande análise de caso dele. Só que lá na primeira vez, ele não recebeu essa indenização porque alegaram a falta de provas. E que provas que uma pessoa que não tem ciência, não tem conhecimento dos seus direitos, já que eles nem mesmo informam que documentos são esses que necessita, vai ter uma pessoa que viveu a vida inteira no rio, não recebeu a indenização que deveria receber. Enquanto nós sabemos que teve muitas outras pessoas que nem eram pescadores, nem viviam do rio e fizeram aí uma prova, sei lá de que forma foi que fizeram, e receberam essa indenização. Enquanto muitos outros pescadores continuam sofrendo os impactos de Belo Monte, sofrendo os impactos da escassez do peixe, da seca do rio, sem que ninguém lute pelos direitos que os pescadores, que os ribeirinhos têm. E não tem como você mandar uma pessoa que já tá mais velha, que viveu a vida inteira disso, arranjar outro trabalho, por favor, né? Porque se não fosse tudo isso que aconteceu, eles não iam ter necessidade de... Não iam estar, na verdade, passando por necessidades devido a essa escassez que o rio vem passando. Então eu acho sim que essas pessoas, elas merecem alguém que vá lutar pelos direitos que elas têm.
porque é um direito, a pessoa viveu a vida inteira ali, ela merece receber uma indenização pelo impacto que ela sofreu, pela mudança que ela teve na vida dela. E alguém tem que fazer alguma coisa por isso. Acredito eu até mesmo que a Norte Energia deveria mudar a conduta dela em relação a isso. Porque para mim, o simples fato de você ter uma carteira de pescador registrada na colônia de pescadores há mais de 10, 15, 20 anos já é prova suficiente de que você sempre foi pescador. Você ter vivido no rio, ter vivido da pesca a vida inteira já é prova suficiente. A prova testemunhal nesses casos já é prova suficiente, porque sabemos que prova documental não é possível fazer. Porque a questão da prova documental, eles nem mesmo dizem que documento é esse que você precisa entregar. E você é uma pessoa que já não tem conhecimento. E você está passando por uma situação com pessoas que têm conhecimento, que sabem de toda a situação e nem mesmo te orientam da forma correta. E nesse caso, então, eu acho, minha opinião, que é extremamente absurdo que se exija prova documental disso. Acho que a prova testemunhal nesses casos seria a mais adequada. Afinal, se a pessoa foi impactada, se a pessoa sofreu tudo isso, ela merece sim receber indenização, desde que ela tenha um meio acessível para ela comprovar que ela viveu disso, que ela vivia disso e que ela sempre morou no Rio. Isso é você facilitar para que as pessoas tenham acesso para lutar pelos direitos que elas têm. Você tem que facilitar com que ela tenha meios de comprovar que ela viveu daquilo. Pois, como eu mencionei aqui, são pessoas de pouco conhecimento, que não sabem nem mesmo que documentos são esses que estão pedindo. Então fica aí a reflexão sobre Belo Monte, sobre os impactos que tudo isso trouxe. E parem de ficar mandando as pessoas irem trabalhar, porque a culpa não é delas de tudo que aconteceu, pelo contrário. A culpa é do governo, que fez toda essa palhaçada e não tá fazendo nada para indenizar, trazer uma vida nova para essas pessoas. Então eu acho bem importante, de suma importância, assim, que essas pessoas que tiveram essa indenização negada, que elas busquem o judiciário, busquem alguém que vá ajudar a assegurar esse direito que foi violado. Porque a indenização é um direito seu, sim, se você foi impactado por Belo Monte, se você é pescador, se você é pescadora, se você é ribeirinho, e você foi impactado por toda essa situação de Belo Monte. É muito importante lutar pelos nossos direitos. É muito importante ter voz e não aceitar que o governo, que a Norte Energia façam as coisas do jeito deles, né? Então, sim, é interessante que façam uma ação coletiva contra a Norte Energia nesses casos.